Canal Livre, deste domingo, na tela da Band, do Band News TV, também aqui na Rádio Bandeirantes, entrevistou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Importante conhecermos o pensamento, a palavra daquele que está comandando a economia do Brasil. Independente de você, ouvinte, gostar ou não gostar de Paulo Guedes, concordar ou não concordar com ele, enxergar mais erros, mais acertos, independente disso, a nossa obrigação como cidadãos e nós aqui ainda como jornalistas é entendermos como funciona o pensamento daquele que tem a política econômica nas mãos. Ainda mais nesse governo, onde, desde sempre, o presidente da República disse que a economia não era com ele, era sim com o ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes falou durante 1h30 no Canal Livre. Conversou com o Fernando Mitre, o Rodolfo Schneider e a Juliana Rosa e respondeu sobre tudo, sobre crescimento, sobre PEC dos precatórios, sobre efeitos da pandemia, sobre pobreza no Brasil. Queria destacar aqui 2 declarações do ministro Paulo Guedes. A primeira delas, sobre inflação. Por quê? É o grande assunto aqui do momento. Houve alta de juros na última reunião do Copom. Aliás, questionado sobre isso, ministro, o Copom não está aumentando aí demais os juros, não está errando na dose? É claro que ele diz que isso não é uma questão dele, é uma questão do Banco Central e do presidente do Banco Central, que, segundo ele, faz um excelente trabalho. Mas, para Paulo Guedes, outros bancos centrais de países que até agora não tiveram essa política tão forte de alta de juros estão marcando toca, estão dormindo no ponto, estão demorando a agir. É essa a posição dele, mas é claro que ele admite que esse novo patamar da taxa de juros no Brasil tem efeitos perversos sobre a economia, sobre investimentos, sobre a taxa de crescimento do Brasil. Mas, sobre inflação, ele foi perguntado sobre o texto do Boletim Focus, pergunta inclusive do Fernando Mitre. Esse texto diz que há uma desancoragem das expectativas de inflação em relação às metas até 2025. E isso, traduzindo aqui a linguagem técnica, significa que não há um surto inflacionário, mas sim um processo sustentado de alta dos preços na economia brasileira. O ministro Paulo Guedes diz que discorda dessa projeção do Banco Central. Esse aumento de juros é temporário, é uma ferramenta de combate à inflação, 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, é isso. Quem está fazendo investimento numa ferrovia está olhando 10, 15 anos à frente. E na hora que ele vê as reformas estruturantes, o marco fiscal, o Banco Central independente, eu discordo da ideia de desancoragem. Eu acho que acha que não é isso? Não está acontecendo? Eu acho que não desancorou ainda. Bem, Paulo Guedes também foi questionado sobre crescimento da economia brasileira no ano que vem. Não arriscou um percentual e nem cabe a ele, ministro, trazer um número em público, é claro que não. Mas ele disse que sim, há uma perspectiva positiva para o crescimento do PIB brasileiro no ano que vem. E aí, para justificar isso, cita, por exemplo, o crescimento do PIB brasileiro neste ano, que vai ficar perto dos 5%. Muito perto daquilo que foi perdido no ano passado, onde houve uma retração de 5%. Paulo Guedes lembra que havia expectativa de uma queda maior da economia brasileira, que não aconteceu e que houve essa recuperação. Mas e para o ano que vem, ministro? Perguntou a Juliana Rosa. Cadê o crescimento em V? Aí ele disse mais ou menos o seguinte: eu disse que haveria crescimento em V, mas não disse que ele seria para sempre. Levando ao bom ouvinte a conclusão de que o V foi a recuperação. E o que vem a partir de agora, a partir do ano que vem, são outros 500. Para ele, para o ministro Paulo Guedes, há uma força positiva e uma outra negativa. E essas 2 forças é que vão trazer ali combinadas o resultado do crescimento em 2022. Vamos agora entrar no futuro. E aí eu digo, há 2 forças. Uma é o esgotamento dessa recuperação cíclica, o Brasil saindo do fundo do poço com força, mas veio junto com a inflação global e os bancos centrais no mundo inteiro vão combater esse fenômeno. Um é o juro subindo para combater a inflação e você desacelerando a economia. Mas aí tem esse segundo vetor. Nós temos, no momento, 600 bilhões de contratos assinados. Em todas as áreas da economia. Em todas as áreas. Gás natural, petróleo, saneamento, setor elétrico, aeroportos, portos, ferrovias.
é importante dizer que o ministro conta com 2 privatizações que estão caminhando, mas não a passos tão rápidos como gostaria o governo federal. Correios e Eletrobras, para que esse resultado melhor, de fato, apareça em 2022. Para você que quiser conhecer melhor o pensamento do ministro da Economia, nessa longa entrevista ao Canal Livre da Band, está tudo publicado nas redes sociais do Band Jornalismo e hoje, 11 da noite, reapresentação na íntegra aqui na Rádio Bandeirantes.